Oi gente, eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e hoje nós vamos conversar sobre os soluços. Aqueles movimentos, especialmente que a gente vê bastante nos recém-nascidos, né? E que faz todo mundo colocar roupa na criança, porque acaba relacionando muito com o frio. Então vamos entender um pouquinho a respeito de como que ele acontece. O soluço como conceito, então, ele é uma contração involuntária do músculo do diafragma e dos músculos do tórax. Isso significa que durante a respiração, por exemplo, a gente pode controlar esses músculos. Eles acontecem, eles se contraem de forma automática, mas você tem controle sobre a respiração. Se eu prender a respiração, eu faço o meu diafragma e os músculos do tórax pararem. E se eu quiser, eu posso respirar mais rápido. Quando a gente tem o soluço, isso não acontece, é uma contração involuntária, indesejada. A pessoa não consegue fazer com que isso pare ou que continue o soluço, né? Ela acontece de forma involuntária, não desejada. E são múltiplas as causas. Pode ter relação com medicamentos, com questões cerebrais que controlam esses músculos, né, do diafragma e dos músculos do tórax, com, às vezes, a imaturidade das crianças, porque é importante a gente lembrar que os bebês já começam com o soluço mesmo dentro da vida intrauterina. Nos bebês, a gente espera um pouquinho, o soluço normalmente passa, ele acontece por uma imaturidade, né, os músculos ainda respiratórios não estão bem controlados, então a gente espera um pouquinho e quando esse soluço persiste um pouco mais, a gente pode dar uma mamá para o bebê, que quando o leite passa ao contrário, né, e relaxa novamente o diafragma, normalmente esse soluço pode suspender. Nas crianças maiores ou nos adultos, a gente tem várias técnicas, várias dicas que podem ser usadas, como beber uma água bem gelada pode ajudar a relaxar o diafragma e parar o soluço. Respirar também dentro de um saco de papel, por exemplo, que faz com que a gente aumente o nível de gás carbônico e isso vai relaxar também esses músculos. Assim como segurar a respiração por um tempo, né? Mantendo o diafragma parado, a gente também às vezes consegue suspender essas crises de soluço. Mas atenção! Quando, especialmente nos adultos ou nas pessoas mais velhas, uma crise de soluço dure mais do que 2 dias, ela precisa ser medicada e investigada. Então isso não é comum de acontecer nas crianças pequenas, acontece nos pequenos por essa imaturidade. Então às vezes, né, um episódio de refluxo, uma imaturidade desses músculos na criança favorecem esse soluço que, como a gente falou, já começam desde a vida intrauterina. Mas nos adultos, nos idosos e nas crianças mais velhas, sempre que uma crise de soluço ultrapassar 2 dias, você deve procurar atendimento médico e investigar, porque as causas podem ser, inclusive, coisas mais graves. Então é isso, gente. Não é o frio que causa o soluço na criança. A gente sabe, por exemplo, que às vezes mudar uma alimentação de muito quente para muito fria rapidamente pode, por exemplo, desencadear uma crise de soluço, mas não é isso que está acontecendo nos nossos bebezinhos. A maioria deles é pela imaturidade mesmo do desenvolvimento desses músculos e às vezes algum episódio de refluxo associado. Então não precisa agasalhar demais as crianças, basta você conversar com seu pediatra, saber como é que está indo, né, o ganho de peso, se tem algum outro sinal no bebê que precisa ser medicado, mas pode deixar as crianças com a temperatura adequada. Você pode também voltar num outro vídeo aqui no nosso canal, que a gente responde por que os bebês suam tanto. E aí a gente vai ficar atento nesse ponto também, porque muitas vezes a gente começa a colocar gorro, luva, né, e aquecer demais o bebê para evitar os soluços e acaba causando outros problemas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente pode conversar mais tarde. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.